com 78 anos fazendo agora. No dia 18 eu estou pretendendo chegar lá, a meus 7,8. Se eu chegar aos 7,8, quero pedir 1000 a bênção. Eu quero pedir a bênção a todo mundo, até o Papa, se precisar. Papa, me abençoe, porque Deus o abençoe, é muito bom. Eu amo essa palavra. Amo quando meus netos vêm aqui em casa, que saem, chego da janela e falo assim: Deus te abençoe, meu neto. Vai com Deus, que Deus o acompanhe. Isso é muito bom. Eu me sinto tão bem. Eu me sinto como se eu também estivesse sendo beneficiada pelas palavras. O ato de pedir a bênção, gesto aparentemente simples, carrega em sua brevidade séculos de significados entrelaçados. O que hoje parece um anacronismo para muitos jovens foi, durante gerações, um ritual cotidiano que articulava 3 dimensões fundamentais da vida social: o sagrado, o hierárquico e o habitual. Seu gradual desaparecimento não é meramente a substituição de um formalismo antigo por formas mais contemporâneas de interação familiar, mas um sintoma revelador das profundas transformações na estrutura das relações sociais. À medida que o gesto se esvanece, leva consigo não apenas uma tradição, mas toda uma rede simbólica que sustentava papéis bem definidos dentro da família e da comunidade. Pedir a bênção era mais do que uma fórmula de respeito. Era o reconhecimento de uma ordem anterior ao indivíduo, uma espécie de confissão silenciosa de que pertencemos a algo maior, à linhagem, à fé, ao tempo. Quando uma criança se submetia a um pai, a uma mãe ou a um avô, ela não apenas reconhecia sua autoridade, mas atualizava, em cada repetição, o elo entre gerações. Hoje, num mundo que privilegia a horizontalidade das relações, a autoridade tradicional cede espaço à negociação constante. A figura do pai que abençoa, símbolo da transmissão de valores, da proteção espiritual, dá lugar à ideia do cuidador parceiro, muitas vezes hesitante em exercer qualquer tipo de poder. O gesto que antes educava silenciosamente agora parece estranho, como uma peça de outro tempo tentando se encaixar num novo tabuleiro. Mas o que, de fato, perdemos quando deixamos de pedir a bênção? Estaria o desaparecimento desse gesto ligado à substituição da hierarquia familiar por um ideal moderno de igualdade entre as gerações? Então, eu não tenho esse hábito de pedir a bênção. Pode ter, sim, significado, mas eu não sei. Esse processo de desencantamento dos rituais está intimamente ligado à transformação das formas de organização social. Na sociedade contemporânea, em que a busca por autonomia e identidade pessoal é cada vez mais valorizada, práticas como a bênção, que implicam uma relação de subordinação ou de respeito cego à autoridade, começam a ser vistas como antiquadas e desnecessárias. A ausência de uma explicação clara para o ritual contribui para seu esvaziamento. As gerações mais jovens, que não têm o mesmo vínculo com a tradição religiosa ou hierárquica, simplesmente realizam por inércia, sem compreender a profundidade simbólica que ele poderia ter em tempos passados. Minha filha e meu neto não tomam. A minha filha até tomava, depois que a tia dela disse: é bom, você está dando bênção, não sei o que, ela parou. Essa desconexão dos significados originais também revela um fenômeno mais amplo de perda de transcendência na vida cotidiana. O secularismo e a racionalização das práticas sociais, marcados pela busca por explicações lógicas e objetivas para os fenômenos da vida, transformam rituais como a bênção em meros atos formais. As famílias, muitas vezes, mantêm o gesto de pedir a bênção como uma maneira de preservar uma tradição cultural, mas não conseguem reviver o significado de respeito, proteção e autoridade que ele representava. Mas a perda de sentido da bênção não se explica apenas pelo abandono da fé ou da tradição. Ela revela também uma mudança silenciosa e talvez mais profunda, o deslocamento da hierarquia para a igualdade. O que antes era um gesto de reverência a uma autoridade legítima, os pais, os avós, os mais velhos, hoje soa estranho, quase incômodo. E é justamente aí que começamos a entender o pedido de bênção não apenas como um hábito cultural, mas como um rito de ordem. Bom, no meu tempo, eu fui criada assim, né? Dando bênção, tomando bênção
dos mais velhos, até pelos mais velhos mesmo, vai ser parente. Eu fui criada desse jeito, né? Sempre tem que pedir a benção. Inclusive, nós tínhamos que pedir a benção até estranho. Passasse uma mulher casada, a mulher casou adulta, tínhamos que pedir a benção. Quando se pergunta o motivo, poucos conseguem responder. A maioria repete o gesto de maneira rápida, quase automática, de forma mecânica e desleixada. Um hábito aprendido na infância, reproduzido na vida adulta sem reflexão, sem sentimento, sem real significado. Eu me lembro que naquele tempo, já há muito tempo atrás, meus avós comentavam que só de olhar o filho já entendia. O que antes era um rito carregado de respeito e sentido, muitas vezes se reduz hoje a uma simples palavra lançada ao acaso. Bença, Deus te abençoe. E assim o dia segue, como se nada tivesse acontecido. E talvez, de fato, nada tenha acontecido. O gesto às vezes permanece, mas o seu significado foi esvaziado. Às vezes, sequer há contato visual, toque ou aquele silêncio reverente. Apenas a palavra dita por hábito, quase como um reflexo, sem pensar no que está sendo dito. É nesse momento que percebemos, o gesto está presente, mas a sua essência ficou para trás. Depois também eu acho que é até uma questão de proteção, né? Quando você recebe Deus abençoe. Isso aí é muito bom pra gente. Mas para além do vazio do gesto cotidiano, o pedido da bênção está presente em diversas tradições religiosas em todo o mundo, carregando uma dimensão muito mais profunda. Em muitas crenças, seja no cristianismo, no islamismo, no judaísmo ou em religiões de matriz indígena e africana, pedir a bênção representa um ato de reverência e conexão com o divino. É um momento em que o indivíduo busca proteção, amparo espiritual e reconhecimento da presença de uma força superior em sua vida. O pedido da bênção vai além do simples respeito familiar. É uma expressão de fé e esperança, um elo entre o humano e o sagrado. Por isso, apesar das mudanças sociais e culturais, essa prática resiste, persistindo como um vínculo com algo maior, invisível, mas fundamental para a experiência humana. Porque quando a gente pede bênção a um responsável, nós estamos, além de uma atitude física, eu acredito também que seja espiritual, eu acredito muito em energias também, né? Então, quando a gente pede bênção ao avô, à avó, ao pai, à mãe, antes de sair de casa, nós estamos nos pedindo uma cobertura para que qualquer mal, qualquer energia negativa chegue até a nossa vida. Eu acredito que bênção é, além de respeito, né, uma forma de demonstrar amor por alguém, também é uma cobertura contra as coisas negativas. Eu sou da Quimbanda e lá nós pedimos a bênção, embora seja por intermédio dos nossos pais de santo, das nossas mães de santo. A bênção, a gente pede a eles, mas ela é dada através dos nossos orixás, que abençoam a nossa vida, nosso dia, pede prosperidade, abundância, em tudo que a gente está pedindo, almejando na nossa vida. Seria uma questão de pedir bênção mesmo, de pedir que meu dia seja abençoado, que eu tenha a bênção dele para algumas coisas, né? Acho que o primeiro mandamento com promessa é honrar teu pai e tua mãe, serão prolongados seus dias na terra. E levo isso muito a sério. Então peço a bênção ao Deus para me dar essas bênçãos, né? Que venha mais fé, mais amor, né? Mais amizade, né? Mais intimidade com Ele. No campo religioso, a hierarquia dificilmente desaparecerá. Mesmo em uma sociedade que insiste em escrever sua história em linhas cada vez mais horizontais, o desejo de proteção espiritual continua e persiste, atravessando crenças, culturas e gerações. Independentemente da religião, a busca por amparo permanece viva. Ainda que o gesto mude de forma, ainda que o pedido surja de maneira desorganizada, misturado a práticas pouco doutrinadas, o anseio continua. Porque há algo de instintivo nesse movimento, a necessidade de se reconhecer pequeno diante do mistério e ainda assim se sentir acolhido. Mas aqui fora, no mundo concreto, imediato, terreno, o gesto do pedir vai desaparecendo. E com ele, talvez estejamos perdendo mais do que imaginamos.
Ao analisarmos o pedido de bênção sob essas lentes, o que emerge não é apenas o desaparecimento de um gesto, mas o desmonte simbólico de uma estrutura social inteira. E quando esses pilares começam a ruir, surgem novos modos de relação que, ainda que bem intencionados, contribuem para o esvaziamento simbólico. A antropologia nos ensina que rituais cotidianos são portadores de significados profundos. Eles sustentam a ordem, estabelecem vínculos e comunicam, mesmo sem palavras, os fundamentos de uma cultura. O gesto de pedir a bênção, nesse sentido, operava como um microato de reintegração simbólica, uma atualização diária de papéis sociais, crenças e tradições herdadas. Quando esse gesto se esvai, o que se revela é mais do que uma mudança de hábitos. É a manifestação concreta de uma reconfiguração das bases sobre as quais nos relacionamos. O declínio do pedido da bênção acompanha a ascensão de valores como a autonomia, a horizontalidade das relações e o abandono de códigos tradicionais de autoridade. Trata-se de um fenômeno social profundo, que pode ser observado nas pesquisas recentes sobre relações familiares, que mostram uma diminuição expressiva da referência aos mais velhos como fontes de autoridade moral e espiritual, substituídas por relações mais igualitárias e dialogadas. Assim, a extinção do bênção pai ou bênção vó não é um detalhe folclórico, é um termômetro simbólico de transformações maiores, que envolvem identidade, memória e pertencimento. Estamos assistindo silenciosamente ao fim de um rito que por séculos costurou as gerações com fios de respeito, fé e repetição. Mudamos a forma de educar, de nos comunicar e até de amar. Substituímos estruturas verticais por relações mais horizontais. E em muitos lares, a autoridade deu lugar ao diálogo. Mas, diante dessas transformações, será que o que colocamos no lugar sustenta o mesmo tecido que nos unia?